meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe esse dia, Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa e toda a tua família. Que essa semana você venha conquistar os seus objetivos que você orou a semana passada, todinha, conseguiu alguma coisa, outra não chegou na sua mão, mas continue orando, continue buscando, que Deus vai abrindo as portas para você. Cada vez que você ora, cada vez que você pede a Deus, Deus bota no teu coração um sentimento de vitória e conquista, porque Ele vai abençoar a tua vida. Ele vai honrar você. Então não tema, não se espante, tá entendendo? Não tenha apavoro na sua vida nenhum não, porque Deus está contigo aí nesse lugar. Sempre a gente está falando essas coisas, irmão, que a gente tem que confiar em Deus e guardar os mandamentos de Deus e a palavra de Deus para que ela possa se cumprir na nossa vida. Então confia em Deus. Faz o bem, verdadeiramente, tá entendendo? Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado por Deus, porque Deus nunca vai deixar faltar para você. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 2, eu tenho uma palavra de Deus para você, que fala assim, ó, o nascimento de Moisés. O nascimento de Moisés. Por que eu quero falar do nascimento de Moisés hoje para você? Porque tem pessoas que Deus chama ela para o mundo da luz, para a igreja, para ela ser uma batalhadora, ser uma guerreira, ser um obreiro bom, um obreiro digno que não tem que se vergonhar. Deus quer usar a vida na mão dele, mas as pessoas não dão lugar para Deus usar, tá entendendo? Não dão lugar para Deus usar e não entendem porque foi ser crente, porque foi chamado para aquela missão. Mas Deus tem um propósito. Quando Deus chama uma pessoa, irmão, Ele tem propósito com essa pessoa desde o nascimento dele. Antes de ele nascer, Deus já tinha dizendo, esse daí que eu vou querer para fazer isso, isso e isso. Deus tem um propósito, e Deus tinha esse propósito na vida de Moisés. E a vida de Moisés, desde o nascimento de Moisés, já começou Moisés lutando pela vida dele com a mãe dele, que diz assim, ó, e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs no junco, à borda do rio, tá entendendo? Aí você vê aqui que ela teve um menino, e com 3 meses ela escondeu esse menino, porque naquele tempo o faraó estava matando as crianças todinha, mandando matar as crianças recém-nascidas todinha. E ela escondeu Moisés 3 meses, mas ela não podendo mais esconder, ela pegou, fez essa arca de junco e botou ela na borda do rio. E Moisés foi ali descendo dentro daquela arca, já criança, tá entendendo, irmão? Arriscando a vida ali, porque nesse rio Nilo tinha muito crocodilo, tinha serpente grande, tinha tudo nesse rio, que podia invadir aquela arca ali e comer o menino, tá entendendo? Mas Deus estava na vida de Moisés. Deus estava no propósito na vida de Moisés desde o nascimento dele, tá entendendo? Porque Deus, ele queria usar Moisés para tirar, tá entendendo, aquele povo ali do Egito. E ele disse, eu vou enviar essa criança para o Egito para ser criado lá, porque para eu enviar um israelita daqui de uma hora para outra, assim, chegando lá, os egípcios vão matar ele, não vai entender nada. Mas eu vou criar um lá para eles conhecer os costumes, as leis, conhecer o jeito que eles agem lá no Egito, tá entendendo? E depois vou enviar ele para tirar meu povo. Porque Deus prepara, irmão. Quem prepara é Deus. É diferente de uma criança que, o filho de Faraó, que já foi nascido no luxo, com cargo de príncipe já, tá entendendo? Cheio de coberta de ouro, de joia. Já foi diferente o nascimento do filho de Faraó. Mas Moisés não. Moisés já começou a vida dele, desde criancinha já, arriscando a vida. Ele diz assim, ó, e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pelas bordas do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou as suas criadas e a tomou. E abrindo, a viu o menino. E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este, tá entendendo? Então quando ela pegou ali, a donzela pegou aquela arca, viu o menino ali dentro, e a filha de Faraó viu, ela, tá entendendo, sentiu compaixão pelo aquele menino, porque Deus colocou
o sentimento dela ter uma compaixão pela aquele menino ali, tá entendendo? Que Deus queria que Moisés fosse criado pelaquela mulher. Mas você não sabe o que aconteceu. Antes de ela ser criada no Egito, de Moisés ser criado no Egito, a filha de Faraó mandou Moisés para a mão da mãe dele, que teve ele de novo. Ele voltou para a mão da mãe dele para ser criado e ser amamentado por ela. Porque ela não sabia que era a mãe de Moisés, tá entendendo? Porque a criança disse assim, ó. Então disse sua irmã, a irmã de Moisés, que ia acompanhando o cesto, a filha de Faraó, irei eu e chamar uma ama de lei, uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse, vai e faz-se a moça. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino, tá entendendo? Então a menina estava ali por perto e quando viu que ela pegou o menino, que ela sentiu pena do menino, tá entendendo? Ela falou, ó, eu posso chamar uma mulher das hebreias lá, tá entendendo? Para amamentar esse menino para você e quando ele tiver depois de ele sair da mama, ela entrega ele para você. Era tudo que pro propósito de Deus, tá entendendo? A mãe de Moisés botou o menino dentro do rio pensando que nunca mais ia ver o filho dela e depois o menino volta para a mãe dela para continuar sendo amamentado. Você vê como é que Deus faz as coisas? Não? Você vê como é os propósitos de Deus, por isso que a palavra de Deus diz que os caminhos de Deus é mais alto do que o da gente. E os pensamentos de Deus é mais alto do que o meu e o seu. Então você nunca sabe como Deus vai agir aí para te abençoar. Deus está agindo. Tudo que está acontecendo ao teu redor aí é propósito de Deus para te abençoar, para tirar os empecilhos, tirar os tropeços do caminho, tá entendendo? Tirar aquelas pessoas encrenqueiras, aquelas pessoas que têm o coração cheio de ódio, cheio de ira, não perdoa, cheio de mágoa. Tá entendendo? Pessoas que você disse uma coisa para ela que ela não gostou, ela ficou com mágoa no coração até hoje e não tira essa mágoa do coração. Mas ela está se destruindo sozinha, você está crescendo, você está sendo abençoado, você está sendo protegido por Deus, porque Deus tem propósito na tua vida. Querendo ela perdoar, na palavra de Deus manda a gente liberar perdão para os outros. Deus não pode me perdoar se eu não perdoar você. Deus não pode me livrar se eu não pedir a Deus para me livrar também. Se eu ficar orando a Deus para que você se dê mal, para que você, então o mal vai me atingir também. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que retribuir o mal com o bem, não o bem com o mal com o mal. Então a gente tem que perdoar, tem que abrir o coração, que a gente não perdoa, mas a gente libera o perdão para essa pessoa. Diz, ó Senhor, eu não tenho nenhuma mágoa contra essa pessoa, Senhor. Tem misericórdia dela, perdoa ela, que ela também, Senhor, precisa de salvação. Ela precisa de libertação, então ajuda ela, Pai. Então a gente tem que orar assim dessa maneira diante de Deus, não é desejar o mal para os outros, não. Ah, eu tenho tudo, eu tenho o que eu quero, mas ela não vai ter nada, ela não merece nada. Quem sou eu para dizer que você não merece nada? Quem sabe que você merece, nem eu, nem você, na verdade, não merece nada de Deus. Mas pela divina misericórdia e compaixão dele, ele abençoa a minha vida e abençoa a tua também. Ninguém merece nada de Deus, tá entendendo? A gente já recebeu essa graça de ser salvo, de ser liberto, de ser filho de Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo aquele sacrifício que ele fez na cruz. E a pessoa vai querer se orgulhar, dizer que você não merece nada, que você não tem direito a nada. Não tem o quê? Quem sabe que você tem direito ou não é Deus. Deus é quem vai decidir. Ele é quem bate o martelo e dá a sentença para você. E a sentença dele é de vitória, é de vida, é de cura, é de libertação, é de salvação no meio da tua família. Aí diz assim, ó, no 9. Então me disse a filha de Faraó, leva este menino e criarmos. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Tá vendo você? Além de Moisés voltar para casa da mãe dele de novo, para ser amamentado pela mãe dele, ser criado com os irmãozinhos dele ali, a filha de Faraó ainda deu um salário para ela criar o menino. Ainda pagou para ela criar um menino que é filho dela mesmo. Tá entendendo? E pegou aquela afeto de mãe, aquele afeto de mamar no peito da sua mãe, tá entendendo? Moisés teve esse direito Deus não tirou esse direito de Moisés de ser amamentado por outra mulher, por outra pessoa desconhecida, não. Ele foi amamentado e criado pela própria mãe. E na hora certa, ele foi enviado para a mão da filha de Faraó, para lá ser educado pelos egípcios, tá entendendo? Para poder conhecer as falcatruas dos egípcios, para poder, quando Deus enviasse ele lá para tirar o povo, ele não ia sofrer nenhuma consequência lá. Porque se fosse outra pessoa que fosse, o Faraó mandava matar na hora. E o Faraó que estava
reinando lá no Egito, quando Moisés chegou, foi o próprio irmão dele que foi criado por ele no palácio. Que era o filho de Faraó legítimo, e Moisés era adotado, e eles foram criados juntos. Aí diz assim, ó, e sendo o menino já grande, ela o trouxe, a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tirei, o tenho tirado, tá entendendo? Então você vê aqui que a filha de Faraó quem deu esse nome para Moisés, tá entendendo? Chamou ele Moisés porque ele disse, das águas eu tenho tirado esse menino, então o nome dele é Moisés. Então, Moisés foi esse menino que, desde o nascimento dele, que teve essa batalha, tá entendendo? Para ele se manter vivo, para ele se manter livre, tá entendendo? Dos crocodilos, das águas do Nilo, mas chegou no lugar de honra onde Deus queria que ele fosse, ser criado no Egito, com os príncipes do Egito lá, como um príncipe do Egito, tá entendendo? Mas no tempo determinado, ele arrumou uma confusão lá, matou um Egito, fugiu de lá e voltou para a terra de Canaã. E quando ele chegou na terra de Canaã, Deus fez o chamado para ele. Você conhece a história de Moisés. Deus tem um chamado para você, irmão. Não adianta o que fizeram com você, se venderam você, se trocaram você. Não adianta o que fizeram para impedir o agir de Deus na tua vida. Deus está agindo ao teu favor. E no momento certo, na hora certa, Ele vai colocar você naquele lugar que você pediu para Ele, ou que Ele preparou para você estar. Tá? No teu lugar, onde Deus quer você, você vai ter aquele cargo na sua empresa, você vai ter aquele cargo na sua igreja, você vai ter aquela prosperidade que você tem pedido da sua empresa, do seu comércio. Deus não vai deixar faltar nada para você, não. O que Ele quiser fazer com a tua vida aqui nessa terra, Ele vai cumprir. Porque Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Então Ele está dizendo para você nessa manhã, fica na posição que você está, porque eu estou contigo aí nesse lugar, tá entendendo? E tu vai ver o movimento que eu vou fazer por causa da tua vida aí nesse lugar. Tu vai ver o que vai acontecer com essas pessoas que estão te afrontando, que estão querendo te derrubar, querendo te destruir. O que eu vou fazer para mostrar para essas pessoas que eu sou Deus na tua vida. Eu sou o mesmo que estava na vida de Moisés, que estava na vida da mãe de Moisés, daquele povo ali. Eu estou contigo hoje aí nesse lugar. Então confia em Deus, faz o bem, permanece firme e não desista dos seus objetivos não. Que Deus não mente não, irmão. Deus está te falando para você. Eu não minto nem me arrependo não, meu filho. Eu vou cumprir o que eu falei para você. Então, em nome de Jesus Cristo, recebe essa palavra, seja abençoado nessa manhã. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, toma a vida dessa mulher, meu Pai, que parou para escutar essa palavra, meu Deus. Essa palavra, meu Deus, de vitória para a vida dele, Pai, porque desde o nascimento desse menino, Pai, dessa mulher, desse homem, que ela passa por luta, Pai, ela passa por prova, por fadiga, por ameaça, Pai. Muitas das vezes, meu Deus, até angústia, tristeza dentro do coração, meu Pai. Mas eu sei que hoje a tua mão está se estendendo a favor dela, meu Deus, para libertar, para guardar e livrar ela de tudo quanto foi investida do inimigo. Que o Senhor abençoe a semana dela, abençoe a empresa dela, o comércio dela, o trabalho que ela faz, irmão. Esse homem que dirige seu caminhão, dirige seu táxi, dirige sua moto para fazer entrega. Meu Deus, toma essas pessoas nas tuas mãos, meu Pai, que trabalha todos os dias para trazer o pão para dentro da sua casa. Dá livramento a ele, guarda e protege. É o que eu te peço, meu Deus, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?